Na semana passada eu esqueci que eu tinha me comprometido também a trazer sempre um versículo, né? Antes do nosso estudo, e eu acabei não falando o versículo. E hoje, então, para começar, eu vou trazer um versículo que está lá em Salmos 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Amém. Deus sempre conosco. Então, quando a gente tem a certeza de que o Senhor está conosco, a gente não vai ter medo. Pode ser o maior problema, pode ser a maior tribulação, o Senhor vai estar ali nos sustentando. Oi, filha. Ela entrou com a minha outra conta lá, ó. Antonella. Então, filha, só que daí você vai ter que baixar o volume, amor. Ela tá na mesma sala aqui, sabe, gente? Assistindo a live. Enfim, eu tinha também compartilhado aí um pouquinho com vocês que tava me mudando, tava uma loucura. Agora já estou, enfim, no meu apartamento novo, tá tudo ótimo, já consegui organizar. Então, assim, agora eu tenho mais tempo até para fazer o estudo, para trazer algo mais legal para vocês. Filhos, né, Cíntia? Faz parte. E eu ainda tenho a pequena aqui de 10. Então vamos lá. Então, a Cíntia, você leu, Cíntia? Tem alguma coisa para falar a respeito? Já conhecia o texto? Era novidade, não era? Isso é interessante. Às vezes eu passo textos aqui, tenho visto que a maioria não conhece, então é bacana, né? A gente poder aprender algo novo, ter um conhecimento novo da palavra, isso é muito legal. Então vamos lá. Acho que já dá pra gente começar. Não conhecia, né? Atos dos Apóstolos é um livro pouco conhecido na Bíblia. Porém, é um livro eu particularmente gosto muito, porque ali conta a história de quando Jesus subiu aos céus e deixou o Espírito Santo ali entre os apóstolos, e eles começaram a viver e presenciar milagres, confiando, tendo fé e buscando aí. Oi, Jéssica! Ai, que bom que você conseguiu entrar, tudo bem? E então, assim, ali começa a igreja, né, em Atos dos Apóstolos. É quando os próprios apóstolos começam a pregar a ressurreição de Jesus e começam a vivenciar os milagres. Então, assim, é um livro muito bacana. Então, para quem não conhece, pode de repente fazer a leitura aí, começa lá no 1, né? E segue adiante, porque vale a pena conhecer, tá bom? Então vamos lá. Então, para quem tá aí a primeira vez, eu sempre faço então uma oração pra gente começar e daí a gente entra no estudo, tá bom? Então vamos lá. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por esse tempo, obrigada por mais uma vez estarmos aqui reunidas em oração, para aprender mais do Senhor, da Tua Palavra. Eu sou muito grata, Pai. Grata por cada amiga que está aqui, grata pelas novas que estão vindo. Obrigada pela família também que está sempre presente, sempre me apoiando. Muito obrigada. E que esse estudo hoje possa nos ensinar algo novo do Senhor. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém, meninas. Então, assim, o nosso estudo hoje está lá em Atos dos Apóstolos, tá? Que vai lá no capítulo 4, que vai do versículo 1 até o versículo 22, tá? Então, assim, qual é o título do que nós vamos estudar hoje? Pedro e João diante do Sinédrio. Então, assim, quem eram Pedro e João? Eram apóstolos, certo? Então, como eu acabei de falar, eles já estavam vivendo com a fé que Jesus tinha ensinado. Então, eles caminharam com Jesus, Jesus ensinou para eles como eles poderiam operar milagres, como eles poderiam ajudar os enfermos, como eles poderiam levar a palavra, e eles, com muita ousadia, começavam a pregar a palavra. O que eles ensinavam? A ressurreição de Jesus. E ensinavam que não havia outro e que a salvação só vem através de Jesus Cristo. Amém? Então até aqui todo mundo tem esse entendimento, né? Que não há outro além de Jesus Cristo. Então, se queremos obter uma vitória, se queremos um milagre, precisamos orar e crer que Jesus pode operar esse milagre, né? Acredito que todas que estão aqui
sabem disso. E o que seria sinédrio, né? Porque então assim estava ali escrito Pedro e João diante do sinédrio. Sinédrio era uma assembleia, né? Como se fosse assim um supremo conselho das autoridades religiosas da época, dos hebreus da época. Então assim, eles conheciam a lei, conheciam a palavra. Oi, dona Hilde, tudo bem? Conheciam a palavra, conheciam os mandamentos, eles conheciam, porém eles não acreditavam tanto em Jesus. Tanto que estiveram junto lá, né, na crucificação, enfim. E aí existia então uma briga ali, um atrito entre a pregação de Jesus e entre essas autoridades que achavam que devia seguir a lei, que não era bem assim, que Jesus não era o Messias, né? E aí, diante disso, eles estavam operando milagres e neste contexto, eles haviam curado uma pessoa, um enfermo, eles trouxeram a cura para esse enfermo. E as pessoas puderam observar e ver essa cura. Então, assim, diante dessa cura, mais de 5.000 pessoas estavam seguindo já essa pregação deles, de que Jesus era o único, que Jesus podia curar, que se nós tivéssemos a fé em Jesus, as coisas poderiam acontecer. E aí, diante disso, o tribunal ali, a assembleia, resolveu prender Pedro e João. Então, aqui, neste capítulo, começa a primeira perseguição à igreja. Né? Então, assim, lá atrás já começou essa perseguição à igreja, como existe até hoje, né? Pessoas que pregam uma palavra, outras pregam outra, enfim. O que a gente aprende com isso? Que a gente não precisa julgar, a gente precisa respeitar a fé do outro, e se a gente puder, com o nosso comportamento, mostrar que a gente é diferente, talvez dessa forma as pessoas vão entender e vão começar a ficar curiosas para conhecer quem é esse Jesus. Né? Então eles foram, eu não vou ler o texto todo, porque é um texto longo, tá? Então o contexto é esse. Então eles daí acabaram sendo presos, porém essa assembleia viu que não tinha nada do que acusar. Eles estavam fazendo bem, eles estavam pregando, curando enfermos, enfim. E aí resolveram soltá-los, porém eu vou ler um versículo que é bem chave para esse texto, que é o versículo 12, que fala assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quem fala isso é Pedro, que está cheio do Espírito Santo. Então, quando a pessoa está firme na fé, em oração, na leitura da palavra, ela fica corajosa, ela fica com ousadia para falar e para pregar sobre Jesus. Então, aqui ele estava cheio da presença do Espírito Santo, porque ele era um homem que conhecia Jesus e já tinha presenciado tantos milagres, né, na presença dele. E aí nós temos um outro versículo também importante, que está lá no 19 e no 20. Porque daí o que aconteceu? As autoridades falaram: vocês não têm motivo para ficar presos, né? Vocês não vão ficar presos, mas porém vocês podem seguir o caminho sem ficar falando. Vocês não vão mais falar e pregar desse Jesus. E aí Pedro novamente toma a palavra e fala, lá no versículo 19. Mas Pedro e João responderam, então os dois agora: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então aqui eles falam o quê? Vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem prender, vocês podem julgar, mas nós não vamos deixar de falar. De testemunhar as maravilhas que esse Jesus fez e que através dele hoje a gente pode pregar a palavra, hoje a gente pode também curar enfermos, porque a gente tem esse Jesus que vive aqui dentro. Então assim, o contexto todo é esse, mas hoje eu quero trazer algo bem especial, porque esse texto já me acompanhou num momento muito peculiar da minha vida, algumas talvez já saibam. Então, assim, como eles aqui usavam esse testemunho, né, que conviviam com Jesus e viram os milagres de Jesus, eu acho tão importante, gente, quando a gente vivencia um milagre, quando a gente experimenta a mão do Senhor no sobrenatural, a gente levar adiante. Porque às vezes não é a palavra em si, não é a Bíblia, mas é um testemunho, é algo que a gente compartilha e que vai tocar a vida de outro, tá? Então, hoje eu senti vontade de falar sobre isso. Quando começou a pandemia, lá atrás, né? Então, o Dalton realmente
estava trabalhando lá na linha de frente, no hospital. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia pegar, né? Porque acabava convivendo ali com as pessoas que estavam com Covid. E esse dia chegou, né? Ele pegou o Covid, ficou um tempo tranquilo, assim, até afastado da gente, num outro apartamento. Mas quando chegou lá pelo 6º, 7º dia, ele começou a ficar bem ruim. E daí, quando ele ficou ruim, ele foi pro hospital, sozinho, fez os exames, tal, ficou num quarto, e de um dia pro outro ele ficou muito ruim, foi levado lá pra UTI, até minha cunhada tá aqui, minha sogra, a gente acompanhou tudo isso. E nesse dia seguinte, o nosso sobrinho, que é o filho da Tânia, né, também trabalha lá no hospital, chamou toda a família para compartilhar um pouquinho de como ele estava evoluindo, né, como estava piorando, e assim, lá naquele começo, ainda não sabiam ao certo como tratar, era tudo muito incerto, era muito duvidoso, dava medo mesmo, era uma coisa bem complicada. E aí nós nos reunimos na casa da minha sogra e ele trouxe a notícia de que estava grave, que estava evoluindo e que estava ficando muito grave. E que não sabiam, né, o que ia acontecer dali para frente. Foi um tempo muito difícil, nós vivemos ali em oração de joelhos, eu, minha sogra, a Tânia, toda a família, minhas filhas, amigos que oram com a gente. Foi um tempo, assim, foram acho que algumas horas, mas que não terminavam, né, intermináveis. E aí eu senti uma vontade enorme de ir para casa, sabe? Aquilo que a gente já conversou aqui outras vezes de eu e Deus no quarto. Eu precisava, assim, me trancar no quarto e entender o que estava acontecendo, porque é tudo muito rápido, né? Essas coisas acontecem muito rápido. Até vivenciei esses dias aí também uma experiência com uma pessoa que eu conheci que contou que também perdeu, infelizmente ela perdeu uma filha e foi uma coisa rápida demais. Então, assim, a vida é breve. Então, hoje pode estar tudo bem e 5 minutos depois pode não estar. Então, aí a gente foi para casa, exatamente, Gi. E eu fui pro secreto. E naquele dia eu dobrei o meu joelho e eu falei com o Senhor e eu falei, Senhor, hoje eu preciso de uma resposta. E o Senhor vai ter que trazer essa resposta agora. Porque o meu coração não vai aguentar, eu não sei como que eu vou tratar aqui com as minhas filhas, né? Porque só estávamos nós 3 em casa, daí já na minha casa. Meus pais não poderiam ficar comigo lá, porque com relação à pandemia a gente não sabia nem se a gente estava ou não estava. Enfim, foi um tempo muito difícil, um deserto horroroso. E aí eu dobrei o joelho e falei, Senhor, nessa hora eu vou abrir a palavra e o Senhor vai falar comigo. Seja para dizer que ele vai partir ou que ele vai ser curado, mas eu quero ter essa experiência agora. E aí eu abri, gente, como a gente aprende na igreja que tá errado, que a gente não deve abrir a Bíblia assim aleatoriamente, mas por outro lado eu aprendi também que quando a gente tá começando na fé, quando a gente engatinha na fé, que a gente é um bebê, Deus tem que trazer a palavra assim, porque senão a gente não vai entender. E aí depois, quando a gente vai crescendo na fé, as respostas não vão vir mais assim. Eu já falei aqui também isso pra vocês. O que acontece? O sobrenatural não acontece todo dia. Os milagres não acontecem todo dia. A gente vai ter experiências assim, como eu vou compartilhar agora com vocês. Mas normalmente não é assim. É uma dinâmica de oração que muitas vezes a gente não vai ouvir a voz do Senhor, mas a gente sabe que Ele tá ali. E que em algum momento Ele vai responder, tá? Mas essa experiência que eu tive, gente, foi sobrenatural, tá? Porque eu vou ler agora o versículo, então, assim, Atos dos Apóstolos, como eu tinha pedido para vocês, né, estudarem, 4, e o versículo tá lá, é o 22. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Então eu abri a palavra e caiu nesse versículo. E naquela hora, gente, eu tive a certeza que ele ia ser curado, porque Deus trouxe. Aliás, eu não conhecia essa palavra e ainda pensei assim, gente, como que pode ter? Isso aqui tem na Bíblia essa palavra? E tinha, né? Então, assim, ó, o que eu posso dizer para vocês? O Senhor tem resposta, tá? Então, assim,
Eu não sei o que cada uma de vocês passa ou já passou, mas assim, hoje ainda com a Jéssica, a gente conversou sobre isso. A Jéssica também compartilhou um testemunho lindo comigo. Deus, ele é perfeito, ele é poderoso, ele transforma todas as coisas. Obviamente que em muitos momentos a resposta não vai ser de cura, né? Em muitos momentos, às vezes, a resposta vai ser dura, vai ser não, a pessoa vai partir. Mas assim, a gente precisa saber que ele sempre vai estar segurando em nossas mãos. E isso nos fortalece, isso nos faz continuar. Então assim, mediante essa resposta, eu pude sair daquele quarto tendo a certeza que ele ia ser curado. E como de fato foi, glória a Deus, né? Porque ele tem ainda história para ser vivida, porque ele tem propósito com o Senhor, porque como eu sempre falo para vocês, a gente não está aqui por um acaso, a gente está aqui para abençoar alguém, para tratar a vida de alguém, para levar uma palavra. E é muito especial quando a gente pode levar um testemunho, gente. O testemunho é algo que transforma o coração de alguém, tá? Então, assim, com certeza muitas aqui já conhecem esse testemunho, outras não. E eu sei que o testemunho toca profundamente, tá? Então, assim... eu quis hoje falar sobre isso. O que tem a ver com o contexto? O contexto, nós tínhamos ali 2 apóstolos que tinham vivenciado os milagres com Jesus, e aí com essa força eles continuaram levando essa palavra, curando enfermos através do nome de Jesus, né? E aí eu pude vivenciar esse milagre aqui, testemunhando para vocês o quanto Jesus responde, o quanto ele é poderoso, o quanto ele pode curar. Então nós estamos em oração aí pela Sofia, que é uma menina nova, né? A Cíntia já trouxe aí um testemunho para mim esses dias de que ela já estava em casa e Deus vai curar em nome de Jesus. Hoje também nós precisamos orar aí pela Isolde, uma colega nossa que também está precisando muito de oração. Então assim, eu não sei como é esse tempo de oração de vocês, mas meninas, escrevam um caderninho, coloquem esses nomes, orem todo dia por essas pessoas. É muito importante a gente interceder um pelo outro. Deus olha isso. Deus olha quando a gente está se esvaziando da gente, das nossas necessidades, para olhar a necessidade do próximo. Então, assim, é muito legal interceder um pelo outro. Lógico, a gente tem os nossos pedidos, que a gente coloca todos os dias. Mas será que é só isso? Será que a gente também não precisa orar pelas outras pessoas? Oi, Aline, tudo bem? Então, assim, é muito importante, sabe? É muito importante a gente orar, a gente acreditar, orar com fé. E como fortalecer a fé? Buscar todos os dias, ler a palavra, jejuar, que é um tema ainda um pouco difícil para algumas, mas o jejum é algo também especial, que a gente pode obter mais respostas. Por que o jejum é especial, gente? Porque o jejum, ele quebra um pouco a gente e ele conecta mais com Deus. E a gente consegue, sabe, às vezes nessa fraqueza de não comer, de não beber, enfim, de cortar alguma coisa, a gente tem uma sensibilidade maior em ouvir a palavra de Deus. Então, assim, de que forma vocês querem ouvir? Na palavra, busquem uma experiência assim. Eu digo para vocês, é algo sobrenatural. Você poder ouvir Deus através da palavra. Mas às vezes a gente vai ouvir através de uma pessoa que vai trazer algo, através de uma música. Enfim, ele usa meios extraordinários, tá? Então, assim, a palavra de hoje foi esse testemunho, que eu sei que pode abençoar outras pessoas. Eu espero que cada uma de vocês tenha essa experiência individual com Deus, porque Ele quer isso. A palavra diz que é apenas bater a porta e ele bate e ele vai estar ali. Então, assim, eu não sei o que cada uma está vivendo aqui, mas se vocês querem uma resposta, se vocês estão precisando de uma direção, não busquem em homens, busquem no Senhor, porque a direção do Senhor sempre vai ser o melhor. E a direção do Senhor vai trazer a paz. A gente só consegue tomar uma atitude correta quando a gente ora, quando a gente entrega, porque a gente sente aquela paz e é só o Senhor que pode trazer isso.
Amém? Obrigada, Cíntia, por ter gostado. Eu acho que quando a gente compartilha as nossas experiências, elas podem tocar muito mais, tá? Então, assim, eu tenho outras experiências incríveis e no decorrer eu vou trazendo aqui, tá? Mas eu tenho certeza que todas vocês também vão ter e já tiveram. E quem sabe um dia a gente marca um encontro presencial entre todas que estão sempre presentes, participando, me ajudando aqui a crescer. Eu acho importante, até para uma compartilhar com a outra, para uma ouvir um pouco mais, né, o testemunho da outra. Isso é bem importante. E outra coisa, para finalizar, domingo a gente estava no culto e eu escutei algo muito especial do pastor que eu quero, para finalizar, dizer. Às vezes, uma vergonha que a gente tem aqui dentro, que a gente carrega do passado, algo sujo, porque todas nós pecamos, todas nós não somos merecedoras da graça de Deus, mas Ele é tão misericordioso que Ele está ali presente para nos limpar, para nos tratar. Mas pensem nessa vergonha como uma forma de crescimento, porque às vezes o Senhor usa aquela vergonha para trazer a luz e para usar aquela vergonha para abençoar outra pessoa. Tá? Então eu não sei qual é o pecado de estimação, porque eu uso essa palavra e é bem assim. Todas nós temos uma fraqueza, um pecado de estimação e às vezes esse pecadinho de estimação Deus vai transformar numa graça tão grande para abençoar outras pessoas. Então é uma reflexão para hoje. Aonde está a fraqueza, onde está a vergonha, pode virar a glória, tá? Então reflitam sobre isso durante essa semana. Amém, meninas? Espero que tenham gostado aí. Quem entrou depois, o que vai acontecer? Essa live vai ficar gravada. Um pessoal que me ajuda aqui, eles tiram a live, eles dão uma editada e amanhã eles colocam lá no YouTube, tá? Ali no meu Instagram tem um link que vocês conseguem entrar e assistir. Então, assim, para quem entrou depois e quiser ver, né, quiser ver o testemunho, enfim, é só assistir. Depois, amanhã, meio-dia, vai estar lá no YouTube, tá? Então, para quem não me segue, podem me seguir também lá, me ajudar, né, a divulgar, porque assim, é um tempo rápido, mas é um tempo precioso pra gente aprender um pouquinho mais do Senhor. Tá bom, meninas? Amém? E vamos orar agora. A oração final, a gente sempre coloca os pedidos, os agradecimentos. Então, se vocês... Tudo bem, Gra? Quanto tempo? Então, se vocês tiverem algum agradecimento, algum pedido, podem escrever, que aí eu também anoto no meu caderninho e a gente vai orando durante um ciclone aqui, tá? Vamos agradecer. Deus é precioso, né? Ele nos protege. Então, agradecimento, né? Que Deus protegeu essas pessoas em Morretes, amém? E vamos continuar intercedendo pela Sofia. Quem puder e tiver um caderninho aí, a Isolde também, eu gostaria que vocês colocassem, pedissem. Amanhã ela vai fazer uma cirurgia. Vamos orar por ela. Tem uma pessoa também que me pediu pelo Hélio. O Hélio também tá bem doentinho. Então, é legal ter um caderninho lá até assim pelos enfermos, tá? Então, se vocês puderem, isso é bem legal. Então, vamos orar, meninas? Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por eu ter testemunho, Pai, para compartilhar da Tua graça, dos Teus milagres. Obrigada por ter operado milagre aqui na minha família. Eu sei que o Senhor opera milagres na família de cada uma aqui. Continua, Pai. Se apresenta para as que ainda não te conhecem. Que possamos te buscar mais e mais no secreto para poder ouvir mais a Tua voz, fazer mais as Tuas vontades. Trabalha essa vergonha que tem dentro de nós, que essa vergonha vire honra para que possamos abençoar outras pessoas. Obrigada por essa proteção que o Senhor trouxe ao pessoal de Morretes. Continua abençoando a nossa nação, as nossas famílias, os nossos filhos. Ah, Paizinho, continua conosco. É o que eu te peço, Deus, e agradeço hoje em nome de Jesus. Amém? Amém, meninas. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada pelas que estão todas as semanas. No decorrer eu coloco o texto que a gente vai estudar. E terça-feira às 8h30. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Boa noite.